Olá, estudantes do 7º ano. Nessa aula nós vamos fazer retomada de conteúdos. Vamos falar sobre xilogravura, cromoxilogravura e repente. Prof. Rutineia, aqui com vocês, e o nosso querido intérprete, Kelvin, aqui com a gente. Oi, Kelvin. Vamos juntos? Então, vamos lá. Então, você já ouviu falar em gravura e xilogravura? Você já ouviu? Não? Você já? Ah, muito bem. Então a gente vai falar sobre a gravura, essa arte da gravação, a xilogravura, que é utilizada a questão da madeira. Então é a técnica da gravura, a xilogravura, na qual se utiliza a madeira como matriz. Então para criar essa arte tem a matriz na madeira, Então vai esculpir esse desenho, vai esculpir e esses espaços, ao ser passado tinta preta, vai carimbar como se fosse um carimbo e vai ter a arte ali no papel. Então, a gravura, a xilogravura como matriz a madeira e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre o papel ou um outro suporte, um tecido, a parede, enfim, um outro material que queira fazer essa xilogravura. É um processo muito parecido com carimbo, Porque você vai esculpir, vai entalhar na madeira esse desenho, os espaços em branco, esses espaços vazios, vai ficar branco e quando você passa a tinta nessa parte elevada, coloca no papel, no tecido, onde você quiser fazer essa espécie de carimbo, vai ficar ali a sua gravura, Então aqui do ladinho um exemplo, de xilogravura, a xilogravura que é em preto e branco. Então pense em cada detalhe, cada riqueza de detalhe para esculpir, entalhar cada pedacinho ali, dessa obra. Então, é uma técnica que se entalha na madeira. Olha o exemplo ali, Está sendo entalhado, retirado da madeira, pequenos pedaços para formar esse desenho. Então, com a ajuda de um instrumento cortante, a figura da matriz, no caso ali a madeira, que se pretende imprimir. Após esse procedimento, usa-se um rolo de borracha embebido com tinta, que é passado várias vezes nessa gravura ali, nessa madeira de xilogravura, tá? Tocando só as partes elevadas, Então os espaços que estão nesses vazios vão ficar branco no desenho depois, O final do processo é a impressão em alto relevo, em papel ou em pano especial, que fica impregnado com a tinta, revelando a figura, Então vai entalhar, depois vai ficar esses espaços vazios, vai passar tinta, o rolo de tinta preta, e quando pressionar, vai sair a gravura ali, a xilogravura, Seja no papel ou no tecido especial. Mas o que é xilogravura, Você falou xilogravura. Então o que é, Como que é a cromoxilogravura? Se a xilogravura ela é feita ali na madeira, entalhada, a cromo vem da palavra cor, significa cor. Então é uma gravura, só que utilizando várias matrizes, Então é uma xilogravura colorida. Então há um exemplo aqui, Então como que a gente faz essa cromoxilogravura? Você vai precisar de várias matrizes diferentes, uma para cada cor, para conseguir essa gravura colorida, essa xilogravura colorida, que é uma cromoxilogravura, tá? Então, cromo vem da palavra grega, chroma, que significa cor, ou seja, a cromoxilogravura é uma xilogravura colorida. Então, a xilogravura, ela é em preto e branco, como a gente viu nessa outra imagem aqui, nesse desenho aqui. Então, ela é só preto e branco, ela não tem outra cor. Na cromoxilogravura, pode ter várias cores, E cada cor vai precisar daí de uma matriz para ser realizada, Então, a xilogravura, a gravação feita sobre madeira, é uma das formas mais antigas do ato de gravar, havendo registro de seu uso já no século IX, na China. Essa técnica está ligada à história dos livros impressos em larga escala. Há também uma variação chamada lineogravura, tendo como matriz o linóleo, sobre um material sintético como a borracha. Então, também dá para fazer no linóleo, é o mesmo processo, só que daí vai cortando esses pequenos pedaços para chegar nesse desenho, tá bom? No Ocidente, ela se afirma durante a Idade Média. Já no século XVIII, duas inovações revolucionárias. A xilogravura é a chegada da Europa das gravuras japonesas coloridas, que tiveram grande influência sobre as artes do século XIX, Então, a xilogravura aqui do século XVI, exemplos ali do ladinho, dessa produção, Então, vai se entalhar a madeira, vai passar o líquido da tinta embebido ali na tinta preta com a instrumentaria com a borracha,
para depois se prensar, né, e criar a gravura. Então, a partir dos conteúdos estudados, escreva o que você entendeu sobre a xilogravura, tá? A professora não está perguntando da cromoxilogravura, estou perguntando agora da xilogravura, tá bom? Lembra que tem uma diferença entre elas, né? Então, responde aí o que é xilogravura, tá bom? Daqui a pouquinho, eu e o Kelvin voltamos e a gente tira a dúvida aí se vocês acertaram ou não, como é que ficou essa questão, tá bom? Beijo! Conseguiram aí? Anotaram certinho? Né? A xilogravura, né? Então, é uma gravura feita com a qual a matriz é uma madeira, né? Então, a partir da madeira, vai se esculpir, entalhar nesse desenho, você faz o desenho, entalha, e daí você vai ter, né, essa matriz para você passar a borracha ali embebida em tinta e depois pressionar e tirar a sua gravura. Então a xilogravura ela vai ser sempre preta e branca, né? Ela não vai ter outras cores. E aí está a diferença da cromoxilogravura, né? Porque a cromoxilogravura ela vai utilizar de diversas matrizes, né? Uma para cada cor, para ter essa gravura colorida, tá? Então a xilogravura vai usar como base, né? A matriz dela é madeira, né? Que vai se entalhar e tirar esse desenho, né, essa obra, que vai ser embebida e prensada em um papel ou em um tecido apropriado, tá bom?
Então, observe alguns exemplos, né? Olha só, aqui uma cromoxilogravura, né? Porque a xilogravura, ela é preta e branca, e essa aqui é colorida. Então, um exemplo de cromoxilogravura, tá bom? Então, cavalo marinho, olha que legal. Então, pense que cada cor dessa precisou de uma matriz diferente, né? Então, pensa o trabalho do artista na hora de criar, né? De entalhar esse desenho, conseguir chegar nessa obra de arte, né? Então, não é um trabalho rápido de ser feito, é um trabalho demorado, delicado, para conseguir fazer essa criação, tá bom? Outro exemplo aqui, né? Alexandrina e o Pássaro de Fogo. Então, olha só também, olha quantas matrizes diferentes precisou, né? Então, matriz em azul, vermelho, laranja, verde, né? Então, cada cor dessa é uma matriz diferente para criar essa cromoxilogravura. Outro exemplo, olha só que legal, né? Ayrton Marinho, essa obra aqui envolve toda a questão de uma lenda também, né? De uma serpente que está debaixo ali da cidade e que quando a cabeça dela ali encontrar o rabo, vai toda a cidade, né? Por água abaixo, que nem o filme, né? Por água abaixo. Então, vai toda a cidade por água ali abaixo, né? Então, tem toda a questão também da lenda sendo representada nessa obra do Ayrton Marinho. Então, literatura de cordel, né? Então, olha que legal. É considerado um gênero literário geralmente feito em versos. Ela incorpora uma linguagem e temas populares. Esses temas são rimados, são impressos em folhetos e pendurados em cordas e em cordéis. E vendidos em feiras livres, né? Então, vai ter também as gravuras nesses livretos, né? Representando a história. E os livretos, eles vão contar histórias populares, né? O que acontece ali perto do povo. Então, histórias do cotidiano, do dia a dia. E vai estar em versos, são rimados. Então, bem legal. São pendurados em corda, né? Nas feiras, por isso literatura de cordel. E as pessoas podem, né, comprar esses livretos, levar para casa, como também tem os repentistas, os contadores de história, ali durante a feira também contando essas histórias. Então é muito bacana, né, faz parte ali da arte nordestina, representa a nossa cultura popular brasileira. Na cromoxilogravura são usadas várias matrizes. Lembra que a professora falou que cada cor precisa de uma matriz, né? Então, uma para cada cor, impressa através de sobreposições, resultando em uma imagem de várias cores. Como a gente viu vários exemplos de obras de arte, né? Então, quando você vê uma gravura colorida, é uma cromoxilogravura. E cada cor daquela foi feita com uma matriz diferente. No Brasil, a literatura de cordel adquiriu força no século XX, sobretudo em 1930 e 1960. Muitos escritores foram influenciados por esse estilo, dos quais se destaca, né, o João Cabral de Melo Neto e o Ariano Suassuna e Guimarães Rosa, né? Então esses escritores vão representar muito a cultura também popular, né? Agora é com vocês, olha só. Então escreva o que você entendeu sobre a literatura de cordel, depois escreva sua própria história. Legal, né? Então assim, já que o cordel ele propõe contar histórias, né, com rimas, com versos, né, conta histórias populares do povo, para o povo. Então pensa aí um pouquinho e escreva a sua história também, tá bom? Daqui a pouco a gente volta.
E aí, capricharam, falaram sobre a literatura de cordel, inventaram uma história bem bacana? Então, de repente, faz também a sua xilogravura ou a sua cromoxilogravura, né? Faz o seu livreto, pendura aí num varal, né? Pode ser no varal da mãe de pôr roupa, para que as pessoas leiam e contem a sua história também, né? Bem bacana. Então, sugestão de resposta, né? A literatura de cordel, né, no Brasil ganhou força no século XIX e é comum no interior do Nordeste. Ela é exposta em varais, nas feiras e praças. Seus textos e xilogravuras contam as histórias, né? Então, histórias do povo para o povo. Então, pensa aí, de repente, fazer uma exposição na sua escola, uma exposição para a família, com várias histórias aí que você inventou, com a sua xilogravura, que você pode usar, sabe aquela bandejinha que vem carne, né, queijo, presunto? Então, usa a tampinha de uma caneta, né, desenha, vai fazendo furo com essa caneta, deixando esses espaços vazios, depois passa essa tinta guache e carimba aí no papel e cria suas gravuras e faz a sua exposição de arte. Que tal? Legal, né? Então, a literatura de cordel é considerada um gênero literário geralmente feito em versos, né, e incorpora a linguagem popular, né? Então, são textos rimados, em folhetos que são pendurados, né, os cordéis, e vendidos em feiras livres. Então, a gente vai ouvir uma música aqui, Coco de Rondó, né, do meu amigo, né, Ricardo Bittencourt. Beijo, Ricardinho! Do grupo Cordel de Prata. Estão preparados? Então, solta o som que eu vou ficar aqui esperando esse som, minha gente! É coco de Rondó, é coco de Rondó, é coco de Rondó, 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 Rondó. Ah, minha gente, que legal, né? Então, trazendo um pouquinho desse universo nordestino para a nossa aula, através do grupo Cordel de Prata, né? Que traz esse repente, essa rima, esses versos, né? E com uma música muito bonita. Pesquisem, né? A gente tocou só um pequeno trechinho aqui na aula. Pesquisem no YouTube, tá lá o vídeo, né? Tem a página lá do Cordel de Prata. Sigam lá o canal, tá bom? Então, e o repente, né? Como que é o repente? De repente, tem um repente na aula? Então, o repente, olha só, o repente nordestino é uma das diversas formas que surgiu de interpretação de canto e poesia a partir da tradição medieval dos trovadores. Seus personagens, chamados de repentistas ou cantadores, improvisam versos sobre os mais variados assuntos, né? Então, o repente, né, ele é o quê? Versos que são improvisados ali, ele pode ser em duplas também, pode ter essa competição ou não, né? Eles tocam as violas e vão fazendo esse repente. Diferente da embolada, que também traz rima, mas a embolada propõe, né, uma fala bem rápida, até embolar a língua, né? Então, há essa diferença do repente e da embolada, né? Ambos gêneros nordestino, popular, né, que estão aí para o povo e pelo povo, né? Fazendo essa arte e cultura popular. Então, os trovadores eram artistas que escreviam e cantavam as cantigas através de poesias cantadas, com acompanhamento de instrumentos musicais no período medieval. Aqui nessa gravura a gente pode ver o exemplo, né, dos tocadores ali de repente. Então, eles vão fazendo as suas rimas, improvisando, né, acompanhado das suas violas. E andando pelas feiras e espaços populares, se apresentam sozinho ou trocam versos com outro cantador, né? Que a gente chama o quê? De desafio. Um vai desafiando o outro, fazendo rima, e o outro tem que responder. Então é muito legal também, ou ele pode estar sozinho se apresentando também. O repente é caracterizado por ser mais lento e calmo do que a embolada, né? A embolada já está ali acompanhada de um pandeiro e ela já propõe uma agitação maior, né? Então aqui na aula Paraná nós vamos mandar uma rima porque nós estamos ligados que a rima é legal e trazendo o Nordeste para dentro. Enfim, vai embolando a língua de tão rápido.
O repente não tem essa preocupação de ser rápido, vai rimando, tem os seus versos, né, mas com mais tranquilidade. Então aqui um exemplo, né, de um trecho, para vocês perceberem essa construção através da rima, tá bom? Então, a viola e o repente, no reino da poesia, são dois deuses do Parnaso, imortal da cantoria. E o cantador é um mestre que traz ao plano terrestre o que o universo envia, né? Então, um exemplo aqui de repente nordestino, né? Claro que seria, né, junto ali com um instrumento musical também, para fazer esses versos, essa cantoria. Então, retomando, né, o que nós vimos nessa aula, né? Nós vimos o quê? Literatura de cordel, né? A tradição, literatura regional em versos, temas populares da cultura popular brasileira. Então, cordel que é pendurado, né, nos cordéis, no varal, nas feiras e praças públicas, que traz a gravura contando história e traz os versos também para contar a história. E junto nessa grande festa tem o embolador, tem o repentista rimando, cantando, trazendo alegria, né? E a xilogravura, que é uma gravura que tem a matriz de madeira e é entalhado ali para surgir essa obra de arte que depois é passado tinta, né, preta embebida e prensada, carimbada ali no papel ou no tecido. E falamos sobre a cromoxilogravura, que é uma gravura, uma xilogravura, né, mas porém colorida. E para isso ela precisa de várias matrizes para ter essas cores, né, porque cada matriz de uma cor para fazer e criar essa obra de cromoxilogravura. Tudo isso é arte popular, minha gente. É trazendo o povo nordestino para a aula Paraná, né? Trazendo esse ritmo gostoso nordestino, essas obras lindas de xilogravura, de cromoxilogravura para a nossa aula de hoje. Então, espero que vocês tenham adorado, apreciado e que fiquem praticando aí umas rimas também, uns repentes, praticando a gravura, né? Utilize elementos que vocês têm em casa aí e pratique muita arte, tá bom? Então, nessa aula nós falamos, né, sobre xilogravura, cromoxilogravura e repente, né, minha gente? Beijo!